Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje dia de clássico, dia de Fluminense e Vasco no Maracanã. O jogo ocorrerá às 7 horas da noite, isso aí mesmo galera, sabadão, 7 horas da noite, todo mundo comparecendo ao Maracanã para ver esse maravilhoso clássico. A situação do Fluminense é pra lá de ruim, realmente estamos precisando demais da vitória e vamos estar trazendo aqui nesse pré-jogo a provável escalação, futuros problemas caso haja uma derrota hoje, caso o Marcão e também um pouquinho sobre o retrospecto do Fluminense em clássicos esse ano e contra o Vasco da Gama. Rapaziada, antes da gente falar de fato sobre o jogo aí, eu já vou pedir que você deixe seu like aí embaixo, você que curte pré-jogo, que sempre tá aqui no canal quando tem jogo do Fluminense, já desce aí mano, dá essa moral, eu sei que tem muita gente que esquece, se inscreva no canal se não for inscrito e mano, como já é de lei aqui no pré-jogo, vou tá dando aquele salve pra galera que acertou o placar do último jogo. Tiveram aí duas pessoas que acertaram o placar, o resto tava bastante confiante pra partida, mas esses dois que estavam bem desconfiados que acertaram foram eles, Lucas Emanuel e Daniel Versosa. Se você quer ganhar um salve especial também no próximo pré-jogo, comenta aí embaixo qual o seu palpite para a partida de hoje. Caso você esteja acertando, vou estar falando o seu nome aqui e te mandando aquele salve. É nóis, tenta a sorte aí, mano. Quero saber se vocês estão por dentro aí, se estão estudando o Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, rapaziada. Como eu disse para vocês, o jogo acontecerá às 7 horas da noite no Maracanã, sendo os ingressos para não sócios a partir de R$ 25,00 a meia. Então, costumam colocar ali a leste superior como setor de gratuidades, muitas vezes com valores promocionais para os ingressos mesmo para os não sócios, mas dessa vez a leste superior pelo visto estará fechada e a leste inferior, que é o setor que estará aberto além da sul, vai ser um setor exclusivo para sócios torcedores, ou seja, só quem é sócio vai poder estar indo nesse setor no jogo de hoje. Além disso, se você é sócio e estiver indo nesse setor, você ainda tem direito a levar um acompanhante de graça com você, uma promoção bem legal aí da diretoria. Eu queria, na verdade, que essa promoção fosse na Sul, né, porque eu tô sempre por ali e tal, gosto bastante de assistir o jogo atrás do gol, principalmente por conta das torcidas organizadas. Infelizmente, não vou estar conseguindo levar um acompanhante de graça dessa vez. Eu espero que para as próximas aí, se eles forem fazer outra vez essa promoção, eles façam no setor Sul de fato, que na verdade era para ser o setor popular, era para ser o setor que a gente deveria lotar. Eu até entendo o leste inferior, às vezes eles colocarem essas paradas, até porque na televisão, né, quando você grava, a leste inferior é que aparece, então é bom também que ali fique cheio, fique com uma galera. Então dá pra entender. Os meus amigos que são sócios também não estão indo de leste, um ou outro tá indo, mas a maioria da galera vai de sul mesmo. E hoje eu estarei lá na sul, acesso B superior. E antes que vocês perguntem, vou gravar o vlog aqui no canal. E independente do resultado, vou estar postando, rapaziada. Já fiquem ligados aí, se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho pra receber a notificação quando o vídeo sair. Então, falando um pouquinho sobre a partida de hoje. Há 4 jogos o Fluminense não vence. Isso fez com que a gente hoje esteja na zona do rebaixamento. Além disso, tem também essa questão do Marcão, que ele começou a ter ali o seu cargo ameaçado, né, por conta disso, não está trazendo muitos resultados, não está mexendo muito bem no time e está escolhendo pelas peças erradas. Eu já cheguei a falar um pouco aqui sobre as coisas que eu acho errado dele e eu vou estar comentando um pouco mais sobre elas, e ele fez algumas mudanças aí no time titular para o jogo de hoje para estar tentando aí consertar esses erros que estão vindo a ser recorrentes aí no nosso time. Dentre essas 4 derrotas aí nos últimos jogos, o aproveitamento obviamente foi lá para baixo, mas o aproveitamento dos clássicos chega a ser pior. O Fluminense nessa temporada tem de aproveitamento em clássicos 25%. Isso mesmo, rapaziada, 25%. De todos os clássicos que a gente participou no ano, a gente teve uma vitória em 25% deles. Eu não sei exatamente quantos jogos foram, mas 25% é bem pouco. É metade da metade, tá ligado? Então, tipo assim, rapaziada, você aí, torcedor que estava presente em Taça Rio, Taça Guanabara e tudo mais, você sabe exatamente como foi. Eu estava lá, gravei muitos vídeos aqui pra vocês. E, cara, por mais que alguns tenham sido, sim, derrotas de fato, outros deixam um gosto meio amargo, porque muitos deles a gente tinha chance de ganhar, outros tiveram erros de arbitragem, coisas parecidas. É claro que a gente não tá aqui pra chorar, o resultado é o que tá aí pra vocês, é o que aconteceu, são fatos, são números, mas quando a gente pensa com um pouco mais de cautela, a gente sente esse azar do Fluminense em clássico, porque além da incompetência dos jogadores muitas das vezes, tem também esse certo azar, tem também esse psicológico do jogador já saber ali que no clássico vai dar ruim, já pensar que não vai conseguir a melhor coisa, e isso tá afetando demais o nosso
nosso time, fazendo com que a gente não consiga bons resultados. No último clássico, perdemos pro Flamengo por 2-0, mas antes dele a gente chegou até a ganhar do Botafogo por 1-0 lá no Engenhão. Agora, voltando a falar um pouco sobre o Marcão, tá tendo uma certa divergência ali com as opiniões de Mário e Celso. O Mário acha que esse problema aí do Fluminense, de não ter conseguido bons resultados nos últimos jogos, tem a ver com o fato de que tá tendo muito jogo um atrás do outro. Eu também acho que isso afete os jogadores, tem um certo cansaço, mas as outras equipes também estão jogando. Elas também estão tendo rodadas no meio da semana e no final de semana. Então por que elas estão conseguindo e a gente não, tá ligado? Então não sei se eu caio tanto assim nessa desculpa do Mário pra poder tá minimizando um pouco o erro do Marcão. E o Celso, por outro lado, por ele já tinha saído o Marcão. A gente sabe que o Celso ele não tem tanta paciência assim com o técnico. Ele vê que já tá dando algum problema, ele já quer tirar e trazer outro. Tem esse pensamento um pouco retrógrado, digo eu. Eu acho que o técnico tem sim que ter um pouco de tempo a mais pra poder trabalhar. É claro que eu não tô aqui defendendo o Marcão, porque, como eu disse, tem muitas coisas aqui que eu não concordo com o que ele tá fazendo. Mas, por outro lado, ficar trocando que nem maluco também não leva a nada. Não é à toa que ele foi um dos caras que trocou o Fernando Diniz por Oswaldo de Oliveira, por exemplo, tá ligado? Então eu acho que tem que ter sim uma certa cautela, uma certa calma, até porque qualquer tipo de mudança agora não é mais algo pra arriscar, porque, tipo assim, na maneira que tá o Fluminense, ou é aquilo pra dar certo, ou a gente cai pra segunda divisão. Já tava sendo assim há alguns jogos atrás, a gente já tava tendo esse sentimento de que, tipo, é ganhar ou ganhar, é resultado e é resultado, não importa. E, mano, não tá vindo, cada vez mais o Campeonato Brasileiro tá chegando ao fim, cada vez mais as outras equipes estão fazendo aí o seu papel e o Fluminense não está. O Fluminense tá estagnado no mesmo problema o ano inteiro. E desses problemas eu digo o primeiro deles, que é o fato do Fluminense não conseguir concluir as jogadas da melhor maneira possível. O aproveitamento de chutes eu diria que é pior do que os 25% em clássico. Eu não tenho esse dado aqui, mas a estatística na minha cabeça, em cada jogo que eu fui, sem dúvidas, é 1000 vezes pior. Porque não é possível, rapaziada. Na maioria dos jogos que a gente assiste, é mais de 20 finalizações pro Fluminense e ele não consegue fazer o gol. E não é tipo 20 finalizações de fora da área, ou aquelas finalizações de cabeçada no escanteio que a bola sobe. Não, mano. É tipo debaixo da trave sem goleiro. É tipo mano a mano. São bolas fáceis, roladas pra trás que o jogador isola. É uma coisa incrível, que parece até que os jogadores não treinam. E o pior disso tudo, cara, é que você assistindo o time em campo, você percebe que tem uma certa raça dos jogadores. Você percebe que eles realmente estão tentando. E um desses jogadores é o Gilberto, por exemplo. Eu, todo santo vídeo de pré-jogo, ou até resenha carioca, que eu faço as resenhas aqui, ou então no meio do vlog eu reclamo do Gilberto. Mas, cara, uma coisa que eu nunca reclamei foi displicência. Eu nunca achei o Gilberto um jogador displicente. Eu nunca achei que ele pegou a bola e fez isso de sacanagem. Ele simplesmente tá numa fase horrorosa, simplesmente não encontrou o futebol dele esse ano e tá ferrando o nosso Fluminense. Mas, por outro lado, ele não tá fazendo isso de sacanagem, tá ligado? Então, em nenhum momento eu julguei ele por isso. Então, por mais que tenham essas perdas de gol debaixo da trave, todas essas coisas de maluco, pelo menos de propósito não tá sendo, tá ligado? Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu preferia até se fosse de propósito, sei lá, pra eu ficar com mais raiva. Mas eu fico com raiva, eu percebo que o cara tá tentando, mas ele não tá conseguindo, então eu fico triste. Então, tipo, mano, da mesma forma que o psicológico do jogador está afetado, o torcedor também tá, cara. O meu psicológico aqui, mano, eu não sei mais o que é dele. Eu não sei mais. Eu vou, às vezes, em jogo pro Maracanã esperando uma vitória, eu perco. Eu vou pro Maracanã esperando um jogo ruim, talvez uma derrota ali, a gente ganha. Então, tipo assim, mano, tá uma parada bizarra na minha cabeça já. Eu já não sei mais o que achar e tudo mais. Eu só sei que eu vou continuar permanecendo aí, indo aos estádios e apoiando meu time até o final, independente de qual vai ser a situação dele. Se cair pra Série B, eu vou estar também ano que vem, comparecendo a todos os jogos da Série B. Mas é claro que cair pra Série B é muito mais do que só jogar jogos de Série B, é muito mais do que jogar o campeonato da Série B com times fracos. A gente perde muito dinheiro, a gente perde visibilidade, e diferente dos outros clubes que caíram alguns anos atrás, agora os regulamentos estão diferentes, as cotas de TV estão diferentes, tá tudo diferente, então cair é muito difícil pra voltar. Eu vejo muito torcedor às vezes falando, é melhor que caia mesmo, que aí vai subir melhor e tal, mas não é mais dessa forma. Eu acho que é muito mais fácil a gente permanecer na Série A e dar a volta por cima do que cair pra poder se reestruturar. Se reestruturar na Série B é mais difícil do que se reestruturar na Série A. E disso você não tenha dúvida. Então, antes de você falar isso, você é o cara que fala isso, toma cuidado. E, mano, vamos lá. Escalação provável pro jogo de hoje. Algumas mudanças, como eu falei pra vocês. Muriel no gol. Gilberto permanece na direita, pelo incrível que pareça. Eu não sei mais o que falar. Eu não tenho mais o que dizer. Mas tudo bem. Na zaga teremos Digão e Lucas Claro. Na lateral esquerda, Caio Henrique e Yuri
Alan, Daniel e Ganso no meio campo, isso mesmo, 4 jogadores no meio, Marcos Paulo e Johnny Gonzalez na frente. Outro jogador que eu não consigo entender não ser barrado é o Digão, mas como eu já disse em outros vídeos, tem o fato dele ser capitão, ter mais tempo de casa e tudo mais. De qualquer forma, hoje em dia não tá mais sendo justificado isso. Na minha opinião, não tá sendo mais. E ele ter colocado o Nino no banco de reserva e ter experimentado o Lucas Claro, mostra pra gente que o Marcão tá vendo um futebol melhor do Digão do que do Nino. O Nino não é lá um zagueiro foda, não é um zagueiro bom pra caramba, mas, mano, ele não tá assistindo os jogos do Fluminense? Caramba, onde é que tá a cabeça dele quando o Fluminense leva um gol? A maior parte da culpa é sempre Digão e Gilberto, e são dois jogadores que são intocáveis e nunca saem. Até o Ganso, que era um desses jogadores que a gente achava que era assim, ficou no banco uma partida. Agora o Digão e o Gilberto, meu parceiro, se não sentir, ele não sai da partida, velho. Outro jogador que pelo visto aí foi barrado, mas na verdade não acho que tenha sido barrado em si, mas sim por conta da mudança da escalação, ele tenha ficado de fora, foi o Nenê, né? Que muita gente tá comentando sobre ele não dar certo aí com o Ganso, às vezes deixar o time muito lento e tal. Na última partida teve uma atuação ruim. E na frente, será que teremos Marcos Paulo em fim de centroavante, né? Vamos ter esses dois jogadores na frente, provavelmente um vai ficar mais adiantado que o outro, e eu particularmente preferiria que esse jogador adiantado seria o Marcos Paulo, porque como eu disse, na base ele jogava como camisa 9, na seleção ele joga como camisa 9, só no Fluminense ele tentava ali de ponta, sendo que ele chegava a render melhor sendo centroavante. E o Johnny Gonzalez, por outro lado, é ao contrário. Quando ele fica de centroavante, ele não rende tão bem quanto está na ponta. Na minha cabeça isso parece ser muito claro, um mais na frente, outro mais atrás, mas quando chega na hora do jogo, quem tá na frente é o Johnny, quem tá atrás é o Marcos Paulo. Vai entender. No meio campo, ele percebeu que a gente estava um pouco frágil ali, e para esse jogo ele preferiu jogar com 2 volantes. Teremos o Yuri e o Alan ali compondo a nossa volância, e teremos o Daniel e Ganso um pouco mais soltos para estar tentando ali criar umas jogadas com Johnny e Marcos Paulo. Eu até acho que possa funcionar. A gente tá sempre criticando esse fato aí do Ganso às vezes deixar ele um pouco mais solto para ver se ele começa a render mais do que quando ele tem que se preocupar com marcação também. Provavelmente ele vai colocar o Yuri para dar suporte para um dos laterais e o Alan para dar suporte pro outro, porque o Alan tava tendo que se dividir ali e muitas vezes não conseguia cobrir esse buraco atrás do Gilberto. O problema de fato, cara, é que na minha opinião, com esses dois volantes, o Fluminense vai criar menos. A gente vai ter o Daniel e Ganso ali pra criar jogadas, mas ao mesmo tempo a gente não vai ter um desafogo tão grande. O Fluminense, quando tem 2 pontas, né, ele bota um ponta pra correr ou bota outro ponta pra correr, qualquer coisa vira o jogo, e aí consegue ir pra frente. E além disso, ele treinou pouco, né, teve aí um dia pra treinar. Então, não sei, mano, não sei o que esperar pro jogo de hoje, vou ser sincero pra vocês, não sei se vai dar certo, mas eu estou torcendo muito pra que dê. Pra hoje só nos importa a vitória. Em alguns vídeos eu até cheguei a falar que o empate seria um saldo positivo, mas hoje nem isso eu acho que seria. E é isso aí, rapaziada, vamos entregar tudo aí na mão do Marcão, vamos ver aí se ele dessa vez vai conseguir acertar, se o time enfim vai conseguir ter uma boa atuação e converter isso em gols. E é nóis, rapaziada, a gente se vê numa próxima, que hoje vence o Fluminense. Saudações tricolores e até mais tarde aqui no vlog.